Olá, pessoal! Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre sistemas de numeração. Eita, professora, esse assunto é show, assunto fácil. Eu consigo sempre resolver as questões que envolvem sistema de numeração. Claro, a gente já trabalhou algumas vezes sobre ele, né? Mas antes de a gente começar a nossa aula, eu tenho alguns recadinhos para vocês. Isso mesmo. Vocês assistiram uma aula maravilhosa, né? Sobre sistema solar, verbete. Eu estava acompanhando e já estava pensando aqui como trabalhar sistemas de numeração utilizando alguns números. Eu estava pesquisando a área da Terra, foi isso mesmo, a área da Terra. 510 milhões e 100 mil quilômetros. Será que a Terra é grande em extensão, hein? Que área enorme, não é isso? E esse número a gente poderia trabalhar diversas coisas quando a gente fala de sistema de numeração. Trouxe outros números, mas me bateu a curiosidade. E eu já queria até deixar um desafio, mas daqui a pouco eu falo. Certo, professora, a senhora quer deixar o desafio? A senhora falou dos números, mas como eu faço para interagir nessa aula? Você ainda não baixou o aplicativo do Educa Recife? Está esperando o quê? Acesse o QR Code que vai aparecer na sua telinha e já manda o teu recadinho. Para me ajudar na interação, a professora Abigail Viana está aqui. E aí, professora? Bom dia, Shirlaine já está aqui. Bom dia, professora Kedma, quer dizer que ela já está aqui antenada. A aula já começou com informação assim bombástica, né? A área da Terra. Eu fiquei imaginando ela bem rechonchudinha assim, né? Bem fofinha. Fica aí que você não vai se arrepender e vamos interagir, vamos movimentar esse chat, tá certo? É isso aí. Eu amo quando vocês interagem comigo. Gosto de saber o que vocês têm a falar. As novidades, né? De vez em quando aparecem umas novidades por aqui que eu adoro descobrir. Professora, infelizmente eu não consegui baixar o aplicativo. O que é que eu faço? Eu tenho como assistir a sua aula? Claro, ela está sendo transmitida ao vivo pela TV Nova Nordeste, canal 22.3. Isso mesmo, vai lá. A partir das 8h30 a gente já está por aqui. Nós do 5º ano começamos às 8h30. Certo, professora. Tem outro horário? Tem sim. A reprise acontece às 18 horas, tá? Certo, já entendi, professora. Aplicativo, TV. Existe outro canal? Com certeza. Se você não conseguiu assistir essa aula nem na TV, nem no aplicativo, vai lá no canal do YouTube, Educa Recife. Essas aulas estão sendo transmitidas lá para assistir quantas vezes você quiser. Elas ficam lá. Pode assistir 1, 2, 3, 4, 5. Depende de você, certo? A gente vai conversar um pouco sobre sistemas de numeração. A gente já trabalhou bastante sobre esse assunto. E a gente vai trazer de volta. Por quê? A gente sabe que o nosso sistema de numeração é decimal, porque ele é agrupado de 10 em 10. E como isso acontece? A formação dos nossos números existem símbolos, né, que formam os nossos números, na verdade. São os algarismos de 1 a 9. A gente tem o 0 também, né? Faltou o 0 aqui. Mas como não existe uma quantidade exata, a gente deixa um pouquinho de fora. Por isso que vocês estão vendo aí, de 1 a 9. Porque a contagem acontece de 1 a 9. Só que o 0 também é um símbolo, tá? E também pode ser considerado um algarismo. E é a partir desses algarismos que a gente forma os nossos números. Professora, eu já sei disso. Mas você sabia que dependendo da posição do seu número, do seu algarismo, o valor do número pode variar? Com certeza. Pode variar mesmo. Eu vou dar um exemplo simples, já começando com o nosso material dourado.
A gente vai começar pelas unidades, né? Lembra daquele quadro de valor e lugar? Não é à toa que se chama quadro de valor e lugar. Por quê? Dependendo do lugar onde o meu algarismo esteja, ele vai ter valores diferentes. Beleza? Como assim, professora? Por exemplo, aqui está bem explicadinho. Eu tenho o meu material dourado. E aqui, cada quadradinho desse, ele vale uma unidade. Uma unidade. Olha ele aqui, pequenininho. Olha ele aqui, certo? Uma unidade. Professora, mas se eu quiser mais quantidades, eu posso ter? Posso. Lembra que eu tenho meus algarismos de 1 a 9? De 1 a 9. Olha o que eu formo aqui se eu juntar todos os meus quadrados. Eita, professora, aqui não tem 9, aqui tem 10. Lembra que o sistema de numeração decimal, ele pode ser agrupado de 10 em 10? Significa dizer que a cada 10 quantidades, no nosso caso aqui, a cada 10 unidades, eu tenho ordens diferentes. Ou seja, se aqui eu tenho 10 unidades, é como se eu tivesse uma dezena. Uma dezena. Aqui eu tenho uma unidade. Mas se eu tiver 10 unidades dessa, eu pulo a minha ordem para dezena. Esse quadradinho vale 1, mas esse palitinho aqui já vale 10. E se eu tivesse, professora, 10 palitinhos desse? O que é que eu teria? Se eu contar, né, levando em consideração que aqui eu tenho 10 unidades e tivesse 10 palitinhos, eu já pularia a minha ordem, centenas. Eu teria a minha plaquinha. Certo, professora, se aqui vale 10 e eu tenho 10 desse, a minha plaquinha vai valer quanto? 100. Lembra do agrupamento de 10 em 10? E se eu tivesse 10 placas como essa, professora? Cada plaquinha vale 100. Se eu tiver 10 dessas, eu preciso pular de ordem. E eu vou ter o quê? 1000. Presta atenção, quinto ano. A cada 10 unidades eu tenho uma dezena. A cada 10 dezenas eu tenho uma centena. E a cada 10 centenas eu tenho uma unidade de milhar. Eita, professora, eu não sabia disso não. Está sabendo agora. Temos algum comentário aí, professora? Temos muitos. Eu quero pedir desculpa a vocês, porque aqui deu uma travada. Quando eu atualizei, foi uma chuva. Não foi unidade, foi milhares. Aqui, ó. Então, muita gente lhe dando bom dia. Olha, Cauã, Larissa. Bom dia, Caio bom comentou dia. aqui que está doente, está assistindo a aula doente. Bichinho. Heloísa disse que ama suas aulas. Olha aí, beijo, Heloísa. E Lucas está dizendo que esse assunto de hoje é o assunto preferido dele. Olha então, que maravilha. Eu acho que ele deve estar amando. Então, vai responder todas as perguntas, né? Na verdade, eu gosto de trazer essa questão do sistema de numeração, professora, porque é uma dúvida. Eu já fiz muitas perguntas aqui e o quinto ano não acertou, né? Mas hoje será diferente, porque eu estou vendo que está todo mundo atento, né? Está todo mundo esperto. Como eu já tinha falado na aula da professora Abigail, às vezes a gente assiste uma aula e algo passa batido, às vezes a gente não compreende. Precisa assistir de novo para poder absorver o conteúdo. Inclusive eu, que dou a aula novamente, consigo trazer novas informações, que talvez na aula passada eu não tenha trazido, certo? Então, fica atento. Vamos embora. Como é um sistema posicional, mesmo tendo poucos símbolos, é possível representar todos os números. Eu tenho esses algarismos, mas posso formar diversos números, né? Todos os nossos números são formados pelos algarismos que a gente já viu aqui, ó. As quantidades representadas, que é de 1 a 9, e o 0, que não tem
quantidade nenhuma. A partir de todos esses algarismos, eu consigo formar vários números. E é por isso que a gente tem que entender o valor posicional de cada algarismo. Beleza? Eu vou explicar mais à frente o porquê. As quantidades são agrupadas de 10 em 10, como eu tinha dito para vocês aqui, ó. Deixa eu afastar só um pouco aqui, ó. A cada 10 unidades eu tenho uma dezena. A cada 10 dezenas eu tenho uma centena. A cada 10 centenas eu tenho uma unidade de milhar. Continua? Com certeza continua. Eu poderia dizer, a cada 10 unidades de milhar eu tenho uma dezena de milhar. A cada 10 dezenas de milhar, eu tenho uma centena de milhar. A cada 10 centenas de milhar, eu tenho uma unidade de milhão. E o que é que acontece durante esse processo? Fica atento a uma coisa. A cada 3 ordens, eu tenho uma classe. Primeira classe, unidades simples. Unidade, dezena, centena. A classe dos milhares, né? A classe do milhar. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Classe dos milhões. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. E por aí vai. A cada 3 ordens dessa, eu mudo de classe. Professora, o que é que a senhora está querendo dizer? Vocês estão achando que aqueles pontinhos dos números são colocados ali de forma aleatória? É? De jeito nenhum. A cada 3 ordens, eu tenho aquele pontinho. Por isso que a gente só consegue colocar pontinho nos números quando a gente está em 1000, porque é quando troca a primeira classe. Então, de 3 em 3, ponto. De 3 em 3, ponto. Sabia disso? Eu tenho certeza que muita gente não sabia. Tanto é que, às vezes, quando vocês escrevem os números, esquecem o ponto. Mas ele faz toda a diferença. Porque, dependendo da classe, a minha posição, o valor do algarismo, ele é diferente. Essa informação eu não dei nas últimas aulas. Como contar os balões a seguir agrupando de 10 em 10? É mais ou menos o processo que eu fiz aqui, ó. E eu já vou fazer de forma imediata, ó. 10, 10, 10, 10, 10. Essas imagens, na verdade, é só para vocês entenderem a ideia dos agrupamentos, né? Como é formado o sistema de numeração. Claro que é um exemplo hipotético, né? Porque se a gente for falar de números, a gente utilizando o material dourado, a compreensão, ela acontece de forma mais clara. Aqui eu tenho 48 balões, porque nesse meu último agrupamento eu não tenho as 10 unidades, tá? Então, eu tenho a minha unidade aqui, os 8 balões, beleza? A partir do agrupamento de 10 em 10, surgiu a primeira definição. O grupo de 10 unidades recebe o nome de dezena. Assim, cada grupo de 10 dezenas forma uma centena. Os grupos de 1, 10 e 100 elementos são chamados de ordens, lembra? A cada 3 ordens, eu tenho uma classe. Cada ordem forma um novo grupo denominado classe, como eu tinha falado. A classe da unidade de milhar, a classe dos milhares, classe do milhão, classe dos bilhões e por aí vai. Classe do bilhão, do trilhão e por aí a gente vai seguindo, certo? E tome 0 e tome ordens diferentes, né? Mas vamos embora. Por exemplo claro aqui, um quadro de valor e lugar super simples. Primeira classe, classe das unidades simples. Eu tenho o meu número 987. Presta atenção aqui, quinto ano. A partir das informações que eu te dei, responde no chat. Quanto valeria esse algarismo 8, ele estando na casa da dezena? Responde para mim, eu quero saber se você está atento. Quanto vale esse algarismo 8
se ele estiver na classe das dezenas. Temos resposta, professora? Temos sim. O Caio, mesmo doente, o Olha. Lucas responderam 80. 80, perfeitamente. Esse 8 vale 8 dezenas. Por quê? É como, aqui na classe das dezenas, representando o nosso material, é como se eu tivesse 8 palitinhos como esse aqui. Se cada palitinho vale 8 unidades, e eu tenho 10, 80 unidades. 8 dezenas. Beleza? Tranquilo até aí? Vamos seguir. Aqui eu já tenho um número maior. Presta atenção que eu já troquei de classe. Lembra? A cada 3 ordens, uma classe. O meu número aqui é 1234. Eu disse que ele tem 4 ordens. Falei verdade? Claro. A diferença é que a cada 3 ordens eu não tenho uma classe. Então eu tenho aqui, ó, as minhas unidades simples e esse 1000 ele entra para a ordem para a classe dos milhares, ó. 1000 unidade de milhar. 4ª ordem. A cada 3 ordens, eu troco de classe. É onde eu colocaria o meu primeiro ponto. Por isso que esse número 1234 tem um ponto depois do 1. Esse 1 é uma unidade de milhar. É como se eu tivesse um cubão desse dividido em 1000 quadradinhos. Beleza? Vamos seguir. Deixar só aqui para representar para vocês. O número é 5 milhões. Olha o negócio ficando pesado aí. 5.023.456. Olha que número enorme. Professora, meu Deus do céu, como eu representaria esse número? Tenha calma, você não já aprendeu que a cada 3 ordens eu mudo de classe? Você só pontuaria desse jeitinho que eu estou dizendo, ó. Se eu não tivesse um pontinho aqui, eu faria como? A cada 3 números eu troco de classe. A cada 3 algarismos eu mudo de classe. Eu mudo de ordem. A cada 3 ordens dessa, vou mudando de classe, como eu tenho nesse quadro aqui, ó. Vamos devagar? Lembrando uma coisa importantíssima. Quando vocês forem colocar no quadro de valor e lugar, vocês vão sempre partir do último para o primeiro número. Por quê? Porque a gente começa pela unidade. Se eu começo pela unidade, eu tenho que começar pela unidade do meu número. E normalmente a unidade é o último número. Então a gente começa do final do número para o começo. Não tem erro. E como eu vou colocar os pontinhos, professora? A cada 3 ordens, uma classe, ponto. A cada 3 ordens, mudei de classe de novo, ponto. Olha aqui, mudei de ordem, ponto. Mudei de classe, ponto. Mudei de classe, ponto, de novo. O número é 5.023.456. Isso colocando num quadro de valor e lugar onde eu tenho 3 classes aí, tá? Presta atenção nisso. Posso ter mais? Claro que posso. Por isso que trouxe essas informações para vocês. Aqui eu tenho uma forma que eu decomponho os números, né? A gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente essa questão da leitura e decomposição. Por que eu faço isso? Para eu conseguir ler meu número, eu posso decompor ele como? Lembra do quadro aqui? Eu só vou colocar os valores que cada algarismo tem, ó. Nesse aqui, eu vou colocar nesse que é mais rápido. Deixa eu ver aqui. Aqui. Se eu colocasse esse valor aqui no meu quadro de valor e lugar, ele seria isso aqui, ó. A única coisa, como eu faria essa decomposição? 987. Eu vou fazer aqui na mesa. Olha,
Eu tenho 987, então não vou precisar desse cubo. 7. Ele está na minha classe da unidade, então eu preciso de 7 unidades. Beleza? 2, 4, 6, 7. 7 unidades. Eu preciso de quantas dezenas? 8. 8 dezenas. 9 centenas. Aqui eu não tenho como partir, né? Mas é como se tivesse menos. Eu vou colocar um coisinho aqui para vocês saberem que eu só preciso de 9. Quanto vale esse número 7? 7 unidades. Quanto vale essas 8 dezenas? 80. E quanto vale essas 9 centenas? 900. Eu decompondo, eu vou ter 900 mais 80 mais 7. É só isso. Para eu decompor os meus números, eu só preciso quebrar as ordens dele. 900 mais 80 mais 7. Como é que eu vou ler? 987. Fácil demais. Continha e leitura de balcão. Coisa fácil. Aqui eu tenho outro número que funciona da mesma forma, quinto ano. 1234. Fiquei em dúvida, como é que eu vou decompor? Lê devagar. 1000. 200. Esse 3 vale quanto? 30. Mais 30. E esse 4? 4 unidades. Mais 4. E para ler, faz a leitura devagar de novo e já escreve. 1234. Beleza? Decomposição simples. Olha aquele número grande que a gente fez aqui, era um 0. Mas vamos trabalhar com o número que temos aqui. 5 milhões, olha o pontinho. 123 mil. 100 mil mais 20 mais 3. São 3 ordens diferentes. Por isso que está aqui, ó. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. 123 mil mais 456. Número enorme, professora. Lê devagar e escreve devagar também. 5.123.456. Beleza? Tranquilo até aí? Vamos para os nossos exercícios, né? Eu trouxe uns exercícios voltados para a biodiversidade. Por quê? Encontrei números enormes em relação às informações aqui. E eu já venho com uma pergunta. Você já ouviu falar na palavra biodiversidade? Você sabe o que significa e o que os números têm a ver com isso? Tem a ver, aqui faltou o M. Tem tudo a ver. Biodiversidade é a diversidade biológica e consiste na variedade de formas existentes no mundo. O que é que está querendo dizer aqui? Essa biodiversidade está falando na variedade de vidas que a gente tem no nosso planeta Terra. Tudo a ver com o sistema solar, hein? Eu só estou colocando um pouco de biologia nisso. A biodiversidade, ela consiste nessa variedade que a gente tem. E ao longo do planeta que a gente vive, temos variedades de animais, de plantas. Nós, seres humanos, também fazemos parte dessa biodiversidade. Fazemos tanto parte dele que nós temos uma variedade. Trouxe os números grandes que é para a gente explorar um pouco. Não se sabe quantas espécies vegetais e animais existem no mundo. As estimativas variam entre 10 e 50 milhões, mas até agora os cientistas classificaram e deram nome a somente 1,5 milhão de espécies. E é desse número que eu quero que vocês se apeguem agora. Eu já vou vir para cá, tá? Já vou adiantar um pouquinho. Olha aqui, ó. O pontapé inicial para a criação da Convenção da Diversidade ocorreu em 1992, quando o Brasil organizou e sediou uma Conferência das Nações Unidas, a Rio 92, para conciliar os esforços mundiais de proteção
do meio ambiente com o desenvolvimento socioeconômico. E eu quero que a gente faça a decomposição desse número. Na verdade, eu teria vários números para a gente decompor. Mas vamos começar pelo 1992? Minha gente, fácil demais. A cada 3 ordens, uma classe. Como é que eu faria essa decomposição, quinto ano? 1992. Olha que leitura maravilhosa. Fácil, né? Mas eu tenho ainda um número maior. Olha que número enorme. 1.500.000. Olha como eu colocaria ele no meu quadro. A cada 3 ordens, uma classe. Lembrando, a gente não pode desconsiderar os algarismos zeros, tá? A gente tem que levar eles em consideração. Pontuei e descobri que ele tem 7 ordens. Esse número, 1,5 milhão, tem 7 ordens. E a decomposição, claro, muito simples, para a gente encerrar aqui, né? E para ler, 1.500.000. Eu queria que vocês escrevessem um número com 2 classes e 4 ordens. Responde para mim lá no YouTube. E que esteja presente na leitura da nossa aula de hoje. Não conseguiu ver? Assiste essa aula novamente lá no canal do YouTube. Beleza? Desafio simples, responde para mim lá. Professora Abigail, muito obrigada pela interação, pela presença. Eu que agradeço, muita gente participando, a gente só não fala tanto para não estar interrompendo, né? Mas Sim. Muita gente, um beijão para todo mundo, amanhã a gente espera vocês novamente. E eu espero vocês aqui também, vamos continuar com esse assunto. Por hoje, a nossa aula chegou ao fim, mas eu conto com você numa próxima oportunidade. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.